Bem-vindos ao Espaço Estudo. De início, eu preciso pedir desculpas. Eu cometi um erro nesta playlist, porque nós não estamos solucionando o capítulo 1, estamos solucionando o capítulo 2. Foi um engano de minha parte, porque o capítulo 1 não tem exercícios. Então, eu comecei pelos primeiros exercícios do livro e já supus que fosse o 1. Mas não é o capítulo 2. Né? Bom, aqui vocês encontram os livros, é importante que vocês os adquiram. Curtam, inscrevam-se, notificações ativadas e compartilhem os vídeos. E agora vamos ver a questão 3 do capítulo 2, agora correto, do volume 3 de Moisés no Nussensweit. E estamos aqui trabalhando com eletromagnetismo. Porém, essa questão pode até confundir inicialmente, porque é uma questão que, se feita com calma, vocês vão ver que ela é simples. Né? Ela, na verdade, ela tem um caráter assim interdisciplinar, porque ela lhe pede um pouquinho de gravitação, né, só o conceito de eletrostática, movimento circular uniforme, de ondas, de ótica. Então, por conta de pedir várias coisinhas que foram aprendidas em momentos diferentes, ela pode parecer à primeira vista um pouquinho complicado, mas não é. Vocês vão vendo que, sabendo analisar e utilizar o conhecimento que se tem, né, passo a passo, com calma, se resolve. Este é um canal que trabalha basicamente com resolução de provas. Então, uma das nossas premissas é que a gente sempre tenta fazer a questão inteira no espaço da prova, no papel disponível. Né? Aqui, como é uma questão bastante longa, né, a letra deve ficar pequenininha, né, mas está legível, né, a resolução do vídeo está adequada. Vamos lá. Bom, mais uma vez, site da editora. Daqui para lá, à esquerda dessa linha pontilhada, o que teremos é apenas formulário. Tá? São algumas constantes, fórmulas que são conhecidas de vocês, tá? Então aqui ou dados do problema. No caso aqui é o raio em angstroms, né, convertido para metros. Força gravitacional, força eletrostática de Coulomb, a aceleração centrípeta em função da velocidade angular, mais algumas formas de movimento circular e de comprimento de onda. Aqui nós temos a constante de Coulomb e a carga alimentar. Aqui nós temos como calculamos a frequência de rotação em função da velocidade angular, só dividir por 2π, lembrando que força igual a massa vezes aceleração, e a massa do elétron, que também será necessária, ok? Bom, olhando a questão, vocês podem ler com calma aí o enunciado, eu não costumo ler enunciado, que eu acho uma perda de tempo, vocês conseguem ler bem. Então, perceba-se que a primeira pergunta no item A é sobre qual é a frequência de revolução. Bom, a frequência, para eu ter a frequência, eu preciso ter o ômega. Para ter o ômega, eu preciso ter a aceleração centrípeta. Para ter essa aceleração, eu preciso ter a força centrípeta e a massa do elétron. Mas como aqui a força centrípeta é a própria força eletrostática, então eu preciso da força eletrostática. E aqui nós chegamos à matéria, que é a matéria deste capítulo, e que, portanto, é por onde nós vamos começar, é o que está conhecido. Então, na verdade, feita essa análise, a gente percebe que a ordem é essa aqui. Primeiro, segundo, terceiro e quarto cálculo a ser feito. E tudo bem conhecido. Tá? Então, a força eletrostática é conhecida, K, que é 2, porque o módulo é o mesmo, sobre a distância ao quadrado. Feitas essas continhas, acertadas aqui a notação científica, chegamos a 9,2 vezes 10 a menos 8 newtons. Ok. Então, vamos olhar para a nossa fórmula de aceleração centrípeta, que é a força centrípeta sobre a massa do elétron. No caso, centrípeta é a própria força elétrica. Então, colocamos aqui a nossa força coulombiana sobre a massa do elétron. Encontramos a nossa aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado. Ok? Pois bem, tendo a aceleração centrípeta, mais uma vez, podemos achar o ômega. Colocamos aqui a aceleração centrípeta, colocamos o raio, raiz quadrada. Tá? É interessante
só chamar a atenção que o que vocês forem colocar aqui em um radical como esse, quadrado, vocês sempre têm que deixar esse númerozinho aqui par, tá? Para facilitar o trabalho de vocês. Que aí esse aqui você só divide por 2, tá? E aqui você calcula mesmo a raiz quadrada, com a sua calculadora, provavelmente. Acertando a notação científica, chegamos a este ômega aqui, 4,5 vezes 10 a 16 radianos por segundo. Tá meio feia essa letra aqui, vamos acertar. Por segundo. Assim sendo, já temos o ômega, vamos usar isso aqui para finalmente chegar ao que é pedido, né, que é ômega sobre 2π, nos dará a frequência, que coincide com o gabarito do livro. Tá? Então, vocês vejam, com calma, dá para fazer até no espaço, se fosse uma prova, daria para fazer no espaço. Então, pede-se que se compare com a luz visível. Embora o professor coloque que está na ordem de grandeza da luz visível, né? A ordem de grandeza sempre é uma aproximação, mas o dado que eu consulto é que a partir de 8 vezes 10 a 14 Hz, né, nós já estamos no domínio do ultravioleta e não na luz visível. Mas aí vocês confiram, tá? Esse dado aqui coincide com o gabarito e aí vocês vão ter que ver a tabela que vocês encontrarem aí sobre as faixas de frequência. Ok? Bom, é perguntado qual é a velocidade do elétron em órbita. A velocidade, viremos para a nossa fórmula aqui de ômega-r, né, da velocidade, aqui entende-se que é a velocidade tangencial, porque a circular nós já temos. Então, nós vamos multiplicar, né, o nosso ômega, tá, pelo nosso raio, encontrando 2,3 vezes 10 a 6 metros por segundo, que foi um número que foi convertido para quilômetro por segundo. Por que quilômetro por segundo e não quilômetro por hora? Porque é feita um pedido de comparação com a luz visível, né? E com relação à mecânica relativística ou não relativística, que tem a ver com a velocidade da luz. Como a velocidade da luz é bem conhecida em quilômetros por segundo, né? 300 mil quilômetros por segundo, fica mais fácil a gente fazer uma comparação rápida, falando em quilômetros por segundo. E com isso nós vemos que a velocidade desse elétron é bem menor do que a velocidade da luz. Então podemos ainda tratar como não relativístico isso aqui, ok? E pergunta-se se é consistente usar a eletrostática nesse caso, ou se seria consistente usar a mecânica não relativista. Relativística. Bom, o que acontece? Da mesma forma que um satélite em órbita, se ele sofrer algum abalo na sua órbita, alguma influência qualquer, um desvio qualquer, ele cai em direção à Terra, né? E será visto, né, na questão número 4, a instabilidade das cargas elétricas em certas situações, né? Então, este é um modelo que nós não podemos utilizar a eletrostática e a mecânica não relativística. Por quê? Porque né, nessa mecânica com a eletrostática, bastaria uma pequena perturbação do elétron para que ele fosse atraído em relação ao núcleo, da mesma forma que um satélite, um cometa, um meteorito, não está numa situação absolutamente estável e imutável. Eles podem desabar em relação ao núcleo. Então, o entendimento realmente dessa estabilidade do elétron em uma determinada órbita, mesmo havendo uma força de atração, só mesmo pela mecânica quântica, ok? Bom, muito obrigado, seguiremos em breve.